Saudações! Eu sou o professor Walter Almeida e na última aula nós falamos sobre os pré-requisitos para o conteúdo de feixe de retas paralelas cortadas por uma transversal. Hoje, finalmente, nós vamos ao assunto. Vamos lá? Bom, nós temos duas retas paralelas, uma que eu chamei de reta R e a outra que foi chamada de reta S, tudo bem? E fizemos uma reta transversal, ou seja, uma reta numa direção diferente, tudo bem? O encontro dessas retas, o ponto de concorrência entre essas retas, me formaram quatro ângulos. E eu não chamei de ângulo A, B, C e D, E, F, G e H. Até aqui tranquilo? Lembrando que tudo que está sendo dito só tem razão de ser se essa reta, a reta R e a reta S, forem paralelas, ou seja, estiverem numa mesma direção. Ok? Bom, primeira classificação que nós vamos observar: os ângulos correspondentes. Bom, ângulos correspondentes são todos aqueles ângulos que as medidas são iguais. Vamos começar a identificar um a um no desenho? Então observa bem. O ângulo A, eu vou dizer que ele é correspondente ao ângulo E. Por que que eu posso dizer isso? Simples. Se você observar esse ângulo, se eu pudesse empurrar essa reta e trazer ela aqui para baixo e colocasse a reta R sobre a reta S, você vai perceber que eles são idênticos. Ou seja, eles têm uma correspondência, ok? Então, o ângulo A e o ângulo E, eu posso garantir que eles sejam correspondentes. Posso garantir mais. Posso garantir que eles têm a mesma medida, ok? Bom, vamos pensar em outro ângulo? Vamos pensar no ângulo B. Então eu tenho esse ângulo. Se eu novamente empurrasse a reta R para cima da reta S, haveria esse deslocamento. E você vai perceber que o ângulo B é correspondente ao ângulo F, o que garante a eles uma igualdade. Até aqui tranquilo? Bom, vamos fazer o estudo de correspondência nos demais ângulos. Se eu pegar o ângulo C, se eu empurrasse novamente essa reta R para cima do S, você ia perceber que o ângulo C e G são correspondentes, ou seja, eles têm a mesma medida. Então eu posso garantir que a medida de C é a mesma de G. Tranquilo? Bom, fazendo a mesma análise em D, de forma análoga, eu já sei que o ângulo D pode ser projetado sobre o ângulo H. Ok? O que garante isso? O conceito de correspondência. Os ângulos correspondentes são iguais, possuem as mesmas medidas. Vamos para um segundo exemplo? Observe que a ideia é a mesma, é o mesmo desenho anterior, mas nós vamos fazer um estudo sobre outros conceitos, sobre uma nova perspectiva. Lembrando que isso só pode ser garantido porque a reta R é paralela à reta S, estão na mesma direção, ok? Novamente foi cortado por uma transversal, novamente gerou quatro ângulos em cada reta, né, na concorrência com cada reta, e eu chamei de A, B, C, D, a mesma nomenclatura. Bom, uma classificação nova que nós vamos ver são os ângulos alternos. A palavra alterno quer dizer de alterar, mudar de lado, tudo bem? Então, dentro dos ângulos, da classificação de ângulos alternos, eu tenho duas possibilidades: alternos internos. A palavra interno quer dizer dentro, ou seja, entre as duas paralelas. Tudo bem? Então agora eu vou analisar os ângulos como se não existissem esses ângulos externos. Tudo bem? Somente o B e o C, o E e o H. Ok? Lembrando que o ângulo, quando ele é alterno, ele tem a mesma medida. Certo? Então vamos lá. Alterno interno.
B. Se eu tomar como referência essa reta T, eu posso pensar o que está à direita e o que está à esquerda. Faz sentido? O que está para a direita e o que está para a esquerda. Se eu vou alternar, eu vou pegar um ângulo da direita para comparar com o ângulo da esquerda. Se é interno, então o ângulo da direita de dentro. Vou comparar com o ângulo do lado esquerdo de dentro dessas retas. Então eu vou comparar B e H. Então eu posso garantir que o ângulo B e o H têm a mesma medida. Tranquilo? Bom, ainda pensando em ângulo interno, comparei direita com esquerda da transversal. Agora vamos comparar o da esquerda com a direita, ok? Então, o ângulo C é alterno interno ao ângulo E. Esquerda e direita está alternado, não é isso? Interno entre as duas retas paralelas. Então, C e E também têm a mesma medida, ok? Agora vamos pensar em tudo aquilo que é alterno e externo. A palavra externo quer dizer do lado de fora. Então, eu não vou tomar os ângulos do centro como referência. É como se eles não existissem nesse momento. Tranquilo? Vou pensar apenas nos ângulos de fora da figura. Então, A e D, G e F. Ok? Lembrando, se eu estou falando de alterno, sempre direita, esquerda, esquerda, direita. Então, o ângulo A é alterno, está à direita, então eu vou ter que comparar com a esquerda. Externo, o G. Então eu posso garantir que o meu ângulo A tem a mesma medida que o ângulo G. Tranquilo até aqui? Bom, vamos pegar agora da esquerda para comparar com a direita da transversal. Então o meu ângulo D tem a mesma medida que o ângulo F. Ok? Ou seja, se eu deslocar esse ângulo para cá, ele vai ter a mesma medida. Ok? Tranquilo até aqui? Então vamos seguindo. Temos ainda o mesmo desenho, as mesmas retas paralelas, cortadas pela mesma transversal, 8 ângulos, todos com os mesmos nomes. Se for observado, eu tive o cuidado de colocar todos os exemplos com o mesmo desenho. Tranquilo? Vamos aqui explorar uma nova classificação, uma nova forma de ver a posição desses ângulos, que são os ângulos colaterais. Colaterais, co quer dizer mesmo. E a palavra laterais vem de lado. Então são aqueles ângulos que estão de um mesmo lado. Que lado seria? Lembre-se sempre, quem define lado é a transversal, a única reta que não tem companhia. As paralelas trabalham de duas ou mais. A transversal, nesse exemplo, está sozinha. Vamos lá então? Então eu quero ângulos que estejam do mesmo lado. Eu também posso pensar nos internos, ou seja, tudo que está entre as retas paralelas, ao centro. Então, vamos tomar primeiro só o lado esquerdo, ok? Então, quais são os ângulos que estão do lado esquerdo e dentro, entre as paralelas? Simples. O ângulo C e o ângulo H, ok? Aí, os ângulos colaterais, ele tem uma característica interessante. Observa bem, quando eu junto os ângulos colaterais, se eu juntar, ou seja, se eu somar o ângulo C mais o ângulo H, eu vou ter 180 graus. Isso é uma regra, tranquilo? Bom, ainda pensando nos colaterais internos,
já analisei CH, tudo que estava à esquerda. Agora eu vou pensar no que está à direita, lembrando, somente entre as duas paralelas, ok? Então vamos lá, o ângulo de dentro do lado direito é o B, de dentro do lado direito, o E. Então eu tenho garantido que o ângulo B mais o ângulo E também dão 180 graus. Se a gente for voltar na classificação da revisão, são ângulos suplementares. Então, todo ângulo colateral sempre é suplementar. Isso é uma informação importantíssima, certo? Bom, analisamos os ângulos que estão dentro. Agora, eu vou pensar nos ângulos externos, ou seja, naqueles que estão fora. Certo? Bom, já sei que os colaterais quer dizer mesmo lado. Então eu não posso comparar esquerda com direita. Eu vou comparar o que está do mesmo lado. Ângulo de fora da esquerda com o ângulo de fora da direita. Ou seja, eu tenho que o ângulo D somado, se eu juntar esse ângulo D com o ângulo G, eu tenho também 180 graus, ok? Então faltam apenas comparar o ângulo externo da direita com o ângulo externo da esquerda. Externo da direita é o ângulo A, se eu juntar ele com o ângulo também externo do lado direito F, eles serão suplementares, ok? Então, fizemos mais um estudo comparando os ângulos colaterais. Vamos a alguns exemplos do que já foi dito até aqui? Bom, exemplo A. Aqui eu tenho o mesmo desenho, basicamente, dos nossos exemplos, porém, com nomes e até um valor diferente. O que eu preciso saber, o que eu preciso fazer para descobrir o valor de cada ângulo que foi me pedido? Me pediram o valor de 4 ângulos. Então, eu vou tentar descobrir através de toda a teoria que foi dita nessa aula de hoje, tudo bem? Nós temos os ângulos correspondentes, alternos, internos e externos, e colaterais, internos e externos. Baseado nesses conceitos, eu consigo descobrir o valor de todos os ângulos. Ainda há a possibilidade dos ângulos suplementares. Seria interessante aqui, ou seja, quando dois ângulos são juntos, chega a 180. Aqui, quando eu falei de colateral, nós lembramos desse conceito. Eu vou anotá-lo mais perto, acho que pode ajudar a definir muita coisa. Um outro conceito que é importante e que pode facilitar é o conceito de ângulos opostos pelo vértice. Vamos anotar aqui de novo, nós já vimos na revisão, mas eu quero deixar muito claro para vocês. Ângulos opostos pelo vértice sempre têm o mesmo valor. Então vamos lá? Bom, esse ângulo eu não preciso descobrir o valor. Quem criou a questão falou para mim, esse ângulo tem exatamente 70 graus. Então não há o que se calcular para esse ângulo, mas ele vai servir de base para que eu possa descobrir todos os outros ângulos. Bom, vamos pensar aqui primeiro, vamos pensar em ângulos correspondentes daquele desenho, vamos lá? Bom, se eu já tenho o valor desse ângulo, eu vou buscar o ângulo que seja correspondente. Lembrando que o teste da correspondência você pode fazer empurrando o ângulo
para o de baixo, ok? Então, se você perceber 70 graus, se você deslocar a reta R para cima da S, você vai perceber que esse ângulo é correspondente a esse. Então, você já sabe o valor desse ângulo. Se o de cima tem 70 graus, o de baixo também terá. Até aqui, tranquilo? Vamos pensar em mais correspondências? Vamos pensar nesse ângulo X. Ele ainda não me deu o valor desse ângulo, mas eu consigo descobrir qual é o correspondente dele. Vamos lá? Se eu tenho esse ângulo X, se eu novamente deslocar, eu vou perceber que ele corresponde ao ângulo Z. Então eu posso garantir com isso que o ângulo X é igual ao ângulo Z. Até aqui tranquilo? O que garante isso? Correspondência de ângulos. Será que tem mais algum ângulo que eu posso comparar usando correspondência? Acho que não, né? Vamos ver a próxima então? Bom, agora eu tenho os ângulos alternos. Lembrando que os ângulos alternos, eles sempre são iguais. Vamos voltar lá? Quais são os ângulos alternos? Bom, toda vez que eu falo de alterno, eu vou me lembrar que eu tenho os ângulos que estão dentro e os ângulos que estão fora, tudo bem? Então, a classificação de alterno ela pode ser interna ou externa. Vamos avaliar então. Esse ângulo que está à esquerda, quando eu falo de alterno, eu penso no lado contrário. Então eu vou compará-lo com o ângulo da direita. Ok? Então observa. Os ângulos alternos, eles são iguais. Voltando para cá. Esse ângulo é igual a esse. Se esse eu descobrir que tem 70, por razões óbvias, esse também terá 70. Até aqui tranquilo? Bom, vamos pensar no outro alterno. Vamos alternar então. Agora eu vou fazer o estudo desse ângulo. Se eu for alternar com o interno, vai ser com Z. Então observa, se eles são alternos internos, eu já sei que eles têm a mesma medida. Então eu posso dizer que esse ângulo aqui é o Z. Posso dizer tranquilamente. Por que eu posso usar o mesmo nome? Porque esse nome representa uma unidade de medida. E a medida desse ângulo é a mesma que deste outro. Podemos aplicar mais algum alterno interno? Não. Já estudamos dois pares possíveis. Agora eu vou estudar os ângulos alternos externos. Então, vamos apagar aqui, para deixar mais limpa a imagem para vocês entenderem melhor. Então, agora eu vou pensar alterno do lado esquerdo com o direito. Mais uma conclusão que eu posso chegar. Se todo ângulo alterno externo tem a mesma medida, então eu posso dizer que o X tem a mesma medida do W. Então, o X também é igual a W, ok? Professor, mas até agora você não achou o valor de letra alguma. Daqui um pouquinho nós vamos encontrar. Fiquem calmos com isso. Apagando aqui, fizemos esquerda e direita. Agora eu vou fazer direita e esquerda. Observa bem. O ângulo que o autor nos ofertou, chamado de 70 graus, ele é alterno externo com o ângulo Y. Então aqui eu já tenho plena consciência que o meu ângulo Y vale 70 graus. Tranquilo? Bom, fizemos tudo o que poderíamos fazer com a teoria de alternos internos e externos. Agora me falta pensar nos ângulos colaterais.
có mesmo lateral lado. Isso facilita. Lembrando que os colaterais podem ser internos e externos. Vamos lá então? Có mesmo lado. Então eu vou pensar no que está na direita dentro, ou seja, aqui eu já tenho o valor de mais um ângulo, Z e 70. Porém, cabe lembrar que os ângulos colaterais, quando eu somo esses ângulos, eu tenho 180. Ou seja, se você somar esse ângulo com esse, o ângulo Z mais os 70 graus que nós descobrimos, nós teremos de ter 180. Aqui é importante dizer que acaba o pensamento geométrico. A interpretação geométrica ela acaba. Daqui para frente você precisa lembrar de equação do primeiro grau. Vou deixar a letra sozinha e vou trocar de lado 70. De uma forma facilitada, que esconde muita coisa importante, mas que vocês já estão mais acostumados, eu vou fazer. Então, se o 70 está propondo uma soma, ele vai para o outro lado propondo uma subtração, ok? 180 menos 70, 110 graus. Então, nós já encontramos o valor do ângulo Z. Então, eu já posso garantir que aqui tem 110 graus. Agora, olha que interessante. Achei o Z. Aqui eu já falei que o Z vale X. Se o Z vale X, mas o Z é 110, me parece razoável que o X também seja 110. Olha que observação interessante. Se eu já tenho X valendo 110 e já sei também que o meu W tem o mesmo valor do X, eu posso concluir que o W também tem 110 graus. Então aqui eu fiz uma breve apresentação do conteúdo para vocês. Nas próximas aulas nós teremos bastante exercício e vamos tentar melhorar um pouquinho e enxergar sobre outras leis e outras formas de fazer. Ok? Muito obrigado por estar com vocês e vamos estudar, certo? Beleza.